O Abraão Enéas, ele faz a seguinte pergunta: o que você pode falar sobre a consciência Jesus de Nazaré? Por onde anda e o que tem feito para reparar os danos feitos na história em seu nome? Abraão, assim, ó, vamos lá. Primeiro, para mim, vou te dar a minha opinião, né? Assim, Jesus de Nazaré era uma consciência diferenciada, uma consciência bastante evoluída. Para a época dele, por exemplo, você vê que ele fazia milagres com base nas energias, no domínio das energias, que eram realmente impressionantes, ok? Agora, o que, que acontece? Foi produzido um livro que é a Bíblia, e que, assim, claro que eu vou falar algo que pode chocar, mas, assim, a Bíblia é um livro histórico, onde tem muita coisa boa que você tem que você pode aprender, mas também tem muita bobagem lá dentro. Há determinados excessos. Só que o pessoal não fala muito disso, porque, nossa, você está falando contra uma palavra supostamente sagrada. Mas se você vai analisar a fundo mesmo a história da Bíblia, e você vê as manipulações dos textos, você sabe que hoje você tem os evangelhos apócrifos, por exemplo, que eram para pertencer à Bíblia, e em algum momento alguém chegou e decidiu, não, isso não pode fazer parte da Bíblia, porque vai contra o interesse da gente, entendeu? Então, a gente não pode desprezar que houve uma série de manipulações do texto, né? Você pega, por exemplo, gente que conhece profundamente os textos bíblicos, né? Lendo no original, em grego, aramaico, hebraico, a exemplo do professor Laurentino, ele coloca publicamente um dos motivos centrais pelos quais ele desistiu, de certa forma, um pouco da carreira eclesiástica que ele estava seguindo, foi isso. Ele começou a ver a tradução que era feita, a manipulação, ou que não é a manipulação, às vezes é a falta mesmo de conhecimento, a tradução era feita errada. E ele vê o original que dizia uma outra coisa, é claro, a pessoa começa a ver, peraí, aqui é uma incoerência, não foi traduzido de maneira certa, entendeu? Então, você pegar um texto desse e você dizer que aquilo ali é algo absoluto, imutável, imexível, há uma diferença. Então, por que eu estou falando isso, Abraão? Né? E assim, ó, eu respeito profundamente quem pensa diferente da gente, tá? Eu estou aqui expondo a minha opinião. Né? Não estou aqui falando em nome da conscienciologia, quero deixar isso claro também. Mas assim, ó, o que, que eu sinto? Quando você fala de Jesus de Nazaré, você tem que realmente abordar, ou tentar estudar a consciência de Jesus e aquilo que é relatado sobre ele. E todas essas deturpações que são feitas. Eu particularmente acho que Jesus fez muita assistência, ele tem muito exemplo bacana. Para a época dele, ele foi uma consciência diferenciada. Claro que poderia ter falado mais contra a questão do escravagismo, poderia ter feito algumas coisas mais, entendeu? Mas eu vejo que o saldo dele, não sei se o saldo dele é tão negativo, acho que tende a ser positivo. O professor Valdo falava que dentro, isso é muito falado, inclusive dentro do movimento espírita, né? De que ele teria, inclusive, voltado em outras vidas. Uma delas ele teria sido uma judia, uma mulher judia, exatamente para tentar se recompor um pouco dessas omissões, entendeu? Mas o fato é o seguinte: a gente não pode atribuir a ele esses erros históricos, que é isso que você está, eu acho que trazendo na sua pergunta, entendeu? Às vezes o pessoal abusa em nome de Jesus, e é o que a gente observou ao longo dos séculos, né, dos milênios, e aí querem botar tudo na conta do Jesus. Eu acho que o Jesus já está em outra. Se bobear, já está lá na frente, entendeu? E evolutivamente falando, a gente está aqui ainda debatendo uma coisa que foi falado há 2.000 anos atrás. Tem coisa útil até hoje, tem coisa que já passou, né? Já passou. Né? Então é isso aí, Abrão. Agora, vamos respeitar profundamente quem pensa diferente, como eu peço também que respeitem o meu pensamento, e acho que a evolução é isso. Né? A gente tem que respeitar, né? As opiniões divergentes. E sempre buscar aquilo que a gente acha que é o melhor para a gente, tirar aquilo que a gente acha que é de útil, que pode servir de exemplo, né? E aquilo que não servir, não prestar, você alijar, tirar fora. Eu acho que a síntese de trabalho é essa, tá bom? Mas eu te falo, Abraão, eu tenho um pouquinho de lembrança, sabe, de vidas passadas. E eu te falo, o que já foi feito de manipulação em nome de Jesus, processo de inquisição, processo... E tem um monte de coisa que tem até hoje, né? Você pega, por exemplo, o processo aí de pedofilia. Estava vendo esses dias aí esse escândalo da Igreja Católica na França, com um relatório com mais de 300 mil casos de abuso de pedofilia. Veja, e o próprio Papa está vindo e está dizendo, olha, realmente é erro nosso.
Ele está vindo pedir desculpa, dizendo que foi um monte de omissão deficitária, né? Aquilo que eu sempre comento aqui, né? Nunca um grave problema ele acontece do dia para a noite. Ele é sempre o somatório de pequenas omissões, entendeu? Então veja, isso é um exemplo. Veja, França, mais de 300 mil casos. É muita coisa, gente. E outra coisa, é um período curto, tá? Algumas poucas décadas ali, e processo recente, acho que é de 70, 90, um negócio assim. Não é um negócio muito antigo, não. Agora veja, quanta gente já não matou, já não foi morta, né? Cada coisa louca, né, que era feito. Você veja, por exemplo, a nossa época lá dos cátaros, né? Olha a sacanagem que fizeram com a gente, né? Do dia para a noite lá a gente foi declarado persona não grata, saíram matando todo mundo. É uma falta, né, uma intolerância, né? Você vê que assim, os problemas hoje do planeta, eles se restringem muito ao processo bélico, que a guerra move as economias, e ao processo religioso. Que ao invés de ser um processo de religação, de fato, com a sua essência, com a sua paleogenética, com a multidimensionalidade, com aquilo que é de mais evoluído, muitas vezes acaba sendo um negócio na minha religião melhor que a sua. Ou é só através de você ser convertido para a minha verdade é que você vai poder evoluir ou avançar. É um negócio meio louco, entendeu? É um negócio castrador. Sem falar que está cheio de falso médium, né? Eu falo, dos líderes religiosos muitas vezes, como a pessoa avoca para si uma condição que ela, então, faz esse trabalho de tradução, né? É como se o fiel precisasse dele para acessar. Então, ele se põe no meio e avoca para si e a pessoa reconhece aquilo ali. Gente, uma loucura, né? Mas eu quero deixar claro, tem muita gente boa, tá? Eu não estou aqui falando contra a religião, não. Tem muita gente boa, muita gente fazendo assistência dentro de processo religioso. Só que, assim, é o processo de tarefa da consolação, mas ajuda muita gente e é necessário nesse planeta. Aí eu lembro daquele caso do professor Roda, né? Chegou uma pessoa lá e ele chegou e falou na frente de todo mundo, sugeriu que a pessoa fosse procurar a igreja evangélica mais perto da casa dela. Qual o problema? Está assistindo, está ajudando? Só que essa flexibilidade, esse jogo de cintura, o pessoal tem muita dificuldade com isso. Que é a verdadeira aplicação do binômio de admiração e discordância. Essa semana eu tive uma grande lição. Eu fiquei 1h30 aqui, eu estava conversando com um senhor que pratica o budismo, né? E assim, uma conversa muito bacana. A Fernanda estava acompanhando ali a conversa junto. E se você for ver, eles fazem o bem, porque eles entendem que tem o princípio da causa e efeito. Então tem o karma, onde você precisa limpar o seu karma. Eles trabalham com o princípio da reencarnação, das várias vidas, da multidimensionalidade, da holomemória, a holobiografia, a questão da afinidade vibratória, que você atrai pessoas semelhantes. Tem coisas que eu não concordo, né? Então, por exemplo, ele fala, um dos medos dele é que se ele não agisse bem, ele poderia voltar numa próxima vida como um animal subhumano, como um peixe, para a conscienciologia isso não tem lógica. A pessoa, a partir do momento que ela atinge esse nível de ser humano, ela adquire, de certa forma, uma organização e ela não vai mais retroceder desse jeito, né? Ela pode retroceder um pouco, mas não a ponto de voltar a ser um animal subhumano. Mas ok, é a crença dele, a gente tem que respeitar, né? Outra coisa que eu achei meio estranho, aquele negócio da careza, né? Que eu não sei se isso é um princípio do budismo. Careza é você não ter mais atividade sexual porque você prejudicaria o seu chi, né? O seu ki, a sua energia interna. Isso principalmente a partir dos 50 anos, entendeu? Então, assim, a gente prega a questão de que você não pode sublimar a sexualidade está ali. Ela faz parte das suas energias, você tem que dominar, você tem que praticar, tem que dar um jeito, se virar nos 30. Nem que seja o 5 contra 1, mas você tem que dar um jeito, entendeu? Então, é isso aí. Eu estou aproveitando para dar uma ampliada, entendeu, Abraão, nessa sua pergunta? Porque eu acho que é uma pergunta interessante, às vezes as pessoas têm curiosidade de perguntar sobre isso, não perguntam, às vezes as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, e eu vou te falar, eu estou há mais de 3 décadas estudando, me sinto muito à vontade. Acho que assim, você tem muito conhecimento bacana, esparso, espalhado. Você tem, a evolução é isso, né? O abertismo consciencial ele exige isso. Um amparador, ele é colocado para assistir alguém, sei lá, de um templo de Umbanda, ele não pode virar cara.
Se ele tiver um assistido lá, ele vai ficar junto, ele vai ajudar como ele puder, dentro das possibilidades. Se ele entender que aquilo ali é importante dentro do processo dele, evolutivo, etc., entendeu? O processo de recomposição do grupo kármico, as pessoas têm muita dificuldade com isso. Eu hoje revendo essas anotações desse arquivo que eu estou mexendo, que é o de experiências parapsíquicas pessoais, hoje para mim é muito claro que as pessoas não têm mais experiência parapsíquica por ausência de abertismo consciencial. A síntese é essa. Se a pessoa tivesse um pouquinho mais de abertismo, ela teria mais experiência. Eu mesmo conversava muito com o Felipe Mansur sobre isso. Não é à toa que a gente estava indo para uma. Porque para você ir para lá, você tem que ter um nível de abertismo. Se a pessoa chega lá com muito preconceito na cabeça, ela sai botando tarja na mente de todo mundo e ela poda o desenvolvimento das experiências, entendeu? Você não consegue nem fazer o processo paradiplomático se não tiver isso. Queria falar, filho? E só lembrar aquele filme que nós vimos essa semana sobre os dois papas, é o nome, né? Uhum. E que mostra bem essa realidade de que há múltiplos estilos e vertentes dentro da própria liderança católica. Então, ali ficou bem representado no filme, muito bom. Quem não viu, vale a pena. É um baita de um filme, gente, assistam. Acho que é Netflix? Dois Papas, eu acho que está na Netflix. É um bom filme, para você entender. É um Papa mais conservador, vamos chamar assim. Outro, que é o Ratzinger, que é o Bento. Inclusive, nominam. O Bento, entre aspas. E você tem o... Né? Mas, assim, é interessante. E você consegue... Aquilo deve ter alguma base histórica, mas você consegue imaginar que é mais ou menos dentro daquela linha mesmo, é bem possível. E o respeito. E tem umas ideias, umas sacadas muito boas. Mas é isso, Abraão. Espero ter ajudado. Estou aqui à disposição. Se você não concordar com alguma coisa, alguém não concordar, estamos abertos aqui para debater. Eu não me coloco aqui como sendo dono de uma verdade absoluta. Não estou falando aqui em nome da conscienciologia. Coloquem aí o princípio da descrença. Mantenham o senso crítico. Olhe a lógica daquilo que a gente está falando, entendeu? Não vão no meu bico. Mas é isso. Eu acho que a gente vive tempos em que a gente tem que ter o abertismo para acolher aquilo que de melhor existe no nosso caminho evolutivo, para poder fazer a interassistência, ajudar outras pessoas e também com isso evoluir, entendeu? Mas não ficar segmentado, ficar dentro de uma linha só e todo o resto é endemonizado. Isso não é bom, porque isso sempre faculta a possibilidade de você ser cangado, né? De você ser manipulado. E de manipulação, o processo religioso, infelizmente, está cheio. Os exemplos estão aí. Mas tem muita gente boa, que ajuda muitas outras pessoas. Então, vamos entender isso, né? Mas é a condição evolutiva do planeta hoje. Então, tem que ter muita compreensão. E outra coisa, gente, todos nós já passamos processo religioso. Eu mesmo me lembro aí de vida, de ficar a vida inteira dedicado dentro de convento, ficar décadas para poder ascender dentro ali da escalinha daquelas torres, daquela construção de pedra, para poder ter um quartinho um pouquinho melhor lá em cima, que não tinha nem janela, porque você tinha que ser um negócio meio estoico, assim, de austero, de você, através da dor, se elevar nos pensamentos. O fato é que tinha aquelas frechinhas ali que entrava aquele vento horrível, gelado, a cama de pedra, entendeu? Aí você ficava a vida inteira para chegar ali no final, ficar poucos anos também e morrer, porque já estava no final da vida e é isso aí. Qualquer coisa, vai lá no... Eu não passei por lá, não, eu acho. Não sei, pode ser. Mas qualquer coisa, vai lá naquele Monte São Michel, na França. Você vai ver o que é cidadezinha medieval. Aí você vai entender o que nós estamos falando. Ou dá uma olhada aí na internet depois.